A paz do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para mais um devocional. Quero desejar a você uma semana abençoada em nome de Jesus. Estou aqui com minha esposa e minha filha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, quero ler uma palavra nessa manhã em Coríntios 14, do verso 26 ao 33, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, aproveitando este momento aqui para falar sobre a organização no culto, né? Em nome de Jesus. Não entro aqui de forma alguma em questionar liturgias, né, de trabalhos de igreja, longe de mim. Estou querendo enfatizar aqui, né, a questão de uma organização para que a gente possa prestar um culto racional, né? A primeira coisa que nós, quando saímos da nossa residência, da nossa casa para ir à igreja, é que nós devemos saber qual é o objetivo, por que estamos indo ali à igreja, né? Para que nós estamos indo, né? Paulo, ele orienta aqui os irmãos que tudo que os irmãos for fazer no culto, que seja para edificação, que seja algo que venha edificar quem está fazendo e quem está ouvindo, quem está participando. Então, quando nós vamos à casa do Senhor, nós devemos nos preocupar em buscar entender a palavra de Deus, né? Quando eu era adolescente, né, meus 16 anos, 17 anos, se eu fosse num culto e não tivesse aquela questão de falar em línguas, se não tivesse aquela marcha que nós pentecostal gostamos de fazer, para mim, se eu fosse no culto e não tivesse isso, o culto não tinha sido um culto bom. Mas eu dava valor a esses movimentos e não tinha conhecimento da palavra. Era coisa de menino. Menino gosta de movimento. Menino gosta de entretenimento. A pessoa adulta, ela busca conhecer, né? Então, queridos e amados irmãos, Paulo está falando sobre isso. Estava havendo uma desorganização. Imagine uma igreja com 100 membros, 60 falando línguas estranhas ao mesmo tempo. Eu te pergunto, será que os 40 que estão ali vão ser edificados, que não estão falando em línguas? Será que aqueles 60 que estão falando, vão ser edificados? Paulo, ele não está proibindo aqui o falar em línguas estranhas. Paulo, ele está dizendo que se não houver intérprete, se tiver 3 pessoas falando e não houver intérprete, é melhor você falar entre você e Deus, né? Outra questão aqui, queridos e amados irmãos, que o movimento muitas vezes ele faz. Tem pessoas que entram na via do movimento para tentar passar uma espiritualidade que não tem, né? Causando uma desorganização no culto, uma desordem no culto, né? Então nós temos, como servos de Deus, o conselho que eu dou, meu querido, que nós venhamos buscar conhecimento. Isso é Bíblia. Eu não estou falando contra a liturgia de culto de ninguém, estou falando da palavra de Deus. Se você quiser, pega a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 26 ao 33. Né?
Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus poderoso e é um Deus que traz as claras. É muito importante você entender a palavra de Deus. Busque conhecer, busque entendimento, né? Busque conhecimento para prestar um culto racional a Deus, que venha realmente agradar a Deus, né? Porque se nós se reunirmos e sair da igreja sem saber o que foi ministrado, sem ter uma palavra, entenda bem, queridos, o movimento vai... Todos cristãos passam por momentos difíceis. E eu vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus, no momento difícil, ela nos consola. Ela nos traz, né, uma certeza. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas prevalece para sempre. Isso é uma certeza que nós devemos ter. Agora, queridos, o movimento, você está hoje na igreja pulando, amanhã, quando o adversário lança a seta, quando o adversário se levantar contra você, se você não tiver cuidado, você pode ser uma presa fácil. Busque conhecimento, até porque a palavra de Deus diz